Pois não, senadora. Cara senadora, muito obrigada pelas referências. Quero saudar, além do nosso colega Mozarildo Cavalcante, sempre senador. Me permite. E eu queria saudar a Perpétua Almeida, a Vossa Excelência. Ia fazer o protesto. Não, olha, já ia fazer um protesto, porque a Perpétua... Faça por nós duas. A Perpétua Almeida é uma combativa parlamentar, mesmo que esteja fora do parlamento, continua com uma atuação política bastante pertencendo ao seu partido, o PCdoB. E, caros senadores, senador Valdir Raupp, senador Cristóvão, nosso mestre na educação, e senador José Medeiros. Senadora Vanessa, eu fiquei prestando atenção no seu pronunciamento, que abriu hoje a sessão, nesta sexta-feira. De fato, não cabe a esta casa dizer o que a presidente da República, porque eu, como os senadores que estão aqui, pelo menos, que eu, por conhecer a atuação, não nos cabe dizer faça isso ou faça aquilo. Escolha esse ou aquele ministro para esta ou aquela área. No caso das mulheres, e para explicar, para que não pareça uma contradição de minha parte, que aqui falo e defendo a redução dos ministérios, contraditória a posição junto com a bancada feminina, a apresentar um gesto político para a presidente da República. Isso faz parte dos conceitos que temos em defesa das questões de gênero. Então, por isso me associei a esse movimento, por entender que politicamente isso não comprometeria aquilo que a presidente da República precisa e deve fazer, e esperamos, sinceramente, que o que esteja anunciado hoje confirme a possibilidade da tal governabilidade, senador Cristóvão. Não adianta a gente ficar discutindo nomes, quem ganhou mais, quem ganhou menos. O país não pode perder tempo com isso. O país precisa de uma ação objetiva, concreta e competente para superar esta fase amarga, perversa que nós estamos atravessando. Porque tudo está sendo afetado. Tudo está sendo afetado, senador. As pequenas e médias empresas, que são, digamos, um motor da economia brasileira, estão afetadas. Os servidores em alguns estados estão afetados. Hoje o governo encaminha, já conhece-se as mudanças que fará na Previdência Social, que poderá entrar num colapso no futuro próximo, se não forem feitas medidas urgentes. Entendo também, senadora Vanessa, que é preciso, sim, e eu conheço a Receita Federal, sei do empenho que faz as instituições, do empenho que esses órgãos façam sobre a cobrança de devedores contumazes. Agora, generalizar que o empresário é um responsável pelo que está acontecendo, não podemos fazer isso, que estaremos cometendo uma grande injustiça, senador. Eu penso que nós temos, os nossos empresários, nossos empreendedores, têm sim um compromisso social na geração de emprego e renda e têm colaborado sempre com os avanços tecnológicos. Como é que o Brasil seria o maior e líder na produção de alimentos se não fosse o empenho dos empreendedores, dos trabalhadores, dos cientistas, dos pesquisadores? Nós temos um patrimônio humano fantástico e, é claro, temos que separar o joio do trigo, senadora. É verdade. Agora, não podemos generalizar que todo empresário é sonegador. Nós temos que fazer essa separação. São minoritários quem fazem os sonegadores. Agora, também, por outro lado, criamos um sistema tributário. Quando a Vossa Excelência diz que tem mais advogados ou tributaristas cuidando dessa área do que de recursos humanos de emprego, é porque o próprio sistema do nosso país é criar dificuldade para vender facilidade. Nós temos que mudar a natureza e a gênese deste país. Ontem tivemos com o senador Anastasia lançando um programa da questão relacionada à qualidade legislativa e também à segurança jurídica. Citamos até o caso, recentemente, o governo... Aí vem uma autoridade da área da mobilidade urbana, do trânsito, e manda todos os veículos de passeio vão ter que ter um extintor de incêndio dentro do veículo. Todos os veículos automotores têm que ter um kit de socorro. E aí, de uma hora para outra, as pessoas investem, compram, o cidadão compra, que paga IPVA, paga tudo que é imposto, ele compra, e aí, de uma hora para outra, o governo vem e diz, não precisa mais o
extintor de incêndio. Não precisa mais o kit. Mas o mais grave, veja, o tal kit de socorro, para estar dentro do carro, senador, a pessoa, pelo Código Brasileiro de Trânsito, não pode, se tiver um acidente, uma pessoa se machucar e cair ali machucada, aquele kit não serve para nada. Sabe por quê? Porque não pode se tocar na pessoa ferida. É isso que diz o Código de Trânsito. Então, nós estamos numa balbúrdia verdadeira, muito difícil. E eu espero, sinceramente, senador Cristóvão, que esta reforma aconteça e que o Brasil entre nos trilhos novamente. Eu percebo, hoje o dólar voltou de novo a R$4, e isso tem um impacto sobre a inflação que já chega a 2 dígitos. É essa perturbação da desordem da gestão que nós estamos percebendo. Se esse novo ministério botar o país nos trilhos e a presidente assumir as rédeas disso, assim como fez, ligou, mostrou sua capacidade para coordenar e para liderar. Ela precisa assumir isso e fazer o que tem que ser feito. Uma hora tem que dizer não, uma hora tem que dizer sim, mas tem que assumir, e é preciso visibilizar esses problemas. Essas dificuldades não decorrem tanto do problema que está lá fora, mas muito mais das nossas mazelas aqui dentro, sejam administrativas, sejam de ordem política, sejam da própria ordem institucional. Os estados estão quebrados, os municípios estão quebrados. Então, lá no Rio Grande do Sul, de novo, bloqueio das contas do Estado, que está parcelando. O Superior Tribunal de Estado julgando, o Supremo Tribunal Federal julgando uma suspensão de liminar que o governador apôs para evitar que o Estado seja multado em R$50 mil por dia por conta do bloqueio dos salários. É claro que o Supremo deve considerar isso inconstitucional, bloquear ou parcelar os salários. Mas e o bloqueio das contas? Que o Tesouro Nacional faz automaticamente. Então, veja só, é uma insegurança jurídica, é o direito inalienável do servidor de receber o seu salário. Mas o Estado quebrou, de onde vai tirar o dinheiro? Então, tem que tirar da onde? Do Poder Judiciário? Não pode. De outros setores? Não pode tirar de ninguém. E tem que encontrar uma forma, ou paga o salário dos servidores, ou manda o dinheiro para a União. Então, é realmente uma situação absolutamente ingovernável. Então, nesses aspectos, eu penso que nós precisamos urgentemente. Quando eu falei da questão da crise, porque quando você tem instabilidade e falta de segurança, de credibilidade e de confiança, senador Cristóvão, Vossa Excelência entende muito, muito, muito de economia. E tem feito abordagens aqui, nos seus artigos no jornal, são precisos da avaliação da situação que estamos, para apontar caminhos. Então, quando a gente vê que há uma desgovernança política, uma crise que entre esta casa e a outra, que nós não votamos os vetos, não apreciamos vetos, por conta, talvez, de vaidades pessoais, de disputas que não poderiam estar acontecendo neste momento, de gravidade do país. Cada um tem que assumir a sua responsabilidade. Então, nós deixamos os aposentados do Aero sem receber o dinheiro que devem. Faz já 2 semanas. 2. E espero que na próxima a gente não perca mais esse tempo. As pessoas estão passando necessidades, no caso do Aeros. E precisamos apreciar e limpar essa pauta desses vetos e trabalhar nesta casa com responsabilidade, senador. Não dá mais para fazer e ficar suportando isso. Espero, sinceramente, que na próxima terça-feira esta sessão aconteça e a gente delibere sobre essas questões. Então, todo esse cenário desse anda e para, acaba afetando uma empresa do meu estado, senadora. Desesperadamente, o empresário liga para informar que ele forneceu uma pequena empresa, encaminhou essa pequena empresa lá para o seu estado do Amazonas, mandou para lá os equipamentos que foram comprados, São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas. Essa empresa está instalada em Caxias do Sul. É uma média empresa. O presidente da empresa, Lori Furlan, ligou ontem desesperado. O valor devido pelo governo, de pouco mais, sabe de quanto, senadora? R$20 mil. Uma empresa que emprega, tem seus empregados, tem que pagar o salário e tem que pagar os impostos. R$20 mil não foi pago até hoje pelo Ministério da Defesa, que faz um pregão de compras para material de defesa lá naquela região. Então, veja só,
a empresa fez tudo o que devia, cumpriu a lei, participou da licitação, o empenho foi emitido em maio, senadora, maio o empenho, mas o valor ainda não foi pago. 5 meses se passaram. Como é que ele vai pagar o salário dos servidores? O valor é R$20 mil, senadora. E quando nós ouvimos o relato do comandante Eduardo Vilas Boas, do Exército, ou de todos os ministros das 3 forças, das Forças Armadas, Vossa Excelência tem um cuidado e uma atenção para esse setor. A Amazônia, a região, a área militar da Amazônia é fundamental na defesa da fronteira, senador. Então, os ministros já alertaram sobre essa situação que também é insustentável para as próprias Forças Armadas. Não é culpa do comandante das forças do Exército, ou da Marinha, ou da Aeronáutica, que isto aqui, comprado num leilão, que tenha prazo para pagar, e aí começam a se agravar. Então, é nesse gesto. Trago esse caso, do caso lá do empresário de Caxias do Sul, para ver que não é isolado isso, não é isolado essa situação. Então, sem receber essa microempresa corre o risco de ficar sem recurso para pagamento dos impostos, para pagamento dos servidores, dos seus funcionários. A própria saúde da empresa está comprometida, senadora. Então, eu queria dizer que esses empenhos, o governo, eu sei das dificuldades, mas será que é essa pequena empresa que tem que pagar a conta? Será que é esta pequena empresa que tem que pagar a conta? É exatamente por isso que nós estamos trazendo esse tema, em função da necessidade, exatamente, de que esta superação desta crise política, com esse arranjo desse novo ministério. E eu sempre repito, o problema do Estado brasileiro não é ser um Estado grande, um Estado médio, não, é pequeno, um Estado mínimo, não é isso. O Estado não está funcionando. Nós temos problemas da falta de medicamento para assistência básica, penicilina. Nós não temos mais recursos para transplante. Mamógrafos estão quebrados. Então, estamos no Outubro Rosa. Então, é uma situação que nós precisamos, com urgência, colocar a nossa energia a serviço disso. A senadora Vanessa Graziotin abordou muito bem aqui a questão, do ponto de vista dela, a respeito da questão da reforma política. Eu não vou voltar a discutir a questão de doação de campanha, mas quero dizer que agora nós poderemos correr o risco de ter aqui representantes das igrejas, dos sindicatos, da representação empresarial ou de um grande empresário, que ele vai se autofinanciar. Não é justo. Ou os partidos menores, que estão recebendo um volume muito grande de recursos, que podem, sim, com o seu recurso do partido, que é do dinheiro do povo, a dar para a senadora Vanessa, para um deputado que tenha mais projeção, e ajudá-lo a fazer. É isto, senador. Agora, quem não tiver nada, a minha campanha foi uma das mais baratas, tanto para o governo do Estado em 2014, quanto em 2010, quando me elegi. Eu fiz 3.400.000 votos. E o gasto da campanha foi de 2.900.000 votos. Para o Senado, uma eleição majoritária. Então, eu posso dizer que tudo foi feito com muita transparência e com muita responsabilidade. E fiz muitas leis, senadora Vanessa, aqui, que contrariaram doadores, o interesse dos doadores. É isto que distingue o exercício político numa casa legislativa. Então, por isso, vou respeitar a decisão do Supremo, da forma que for possível. Agora, também na área da reforma política, nós, senador Aécio aqui, coincidentemente, eu havia já apresentado uma lei para a impressão do voto junto à urna eletrônica, ninguém sai com comprovante, fica depositado esta impressão do voto. Uma garantia para o cidadão. Colocado na minha rede social, o veto que impede a transparência, impede a segurança e o direito de acesso à informação, porque já está aprovado e comprovado pela UNB, pelos especialistas em TI, que as urnas são, sim, passíveis de violação. São passíveis de violação. Os Estados Unidos não têm segurança. China e Estados Unidos brigam hoje pela invasão dos hackers. Mas será que nós temos uma urna inviolável? Eu acredito, sinceramente, no sistema criado, que é uma genuína invenção brasileira.
mas também não posso acreditar que essa urna tenha a proteção de Deus e divina, que não vai ser inviolável. E esse voto impresso, senador Cristóvão, senador Medeiros, senador Randolfo Rodrigues, esse voto impresso ali, a garantia do cidadão de que, eventualmente, na dúvida de se, aqui no Distrito Federal, uma determinada zona eleitoral, ou lá no Mato Grosso, ou mesmo no Amapá, possa ter ali a dúvida de que aquele resultado foi ou não correto, o voto impresso vai ali tirar todas as dúvidas e nós todos dormiremos tranquilos, sabendo que aquilo está adequado. Então, eu lamento muito que a presidente tenha vetado isso, alegando que o custo seria de uma vez, isso para eleição, uma vez a cada eleição. Nós temos eleição a cada 4 anos. Isso seria feito aleatoriamente para fazer a checagem em caso de dúvida. Então, eu lamento. Para se ter uma ideia da sensibilidade da sociedade brasileira e do eleitor a respeito desse tema, da impressão do voto, nas minhas redes sociais, foram alcançados mais de 3 milhões de pessoas nesse assunto. Nenhum assunto em todo este ano teve maior interesse da sociedade do que esse do voto impresso. Eu tive aqui compartilhamentos, 34.600 compartilhamentos. O compartilhamento é quando uma pessoa recebe a mensagem, lê e passa para outra. 34.600, senador José Medeiros. Também aliado à causa de que a impressão do voto era uma segurança para o eleitor, uma segurança para a própria democracia, uma segurança para a própria lisura de eleição que nos deixou tantas dúvidas em 2014. Então, eu venho aqui hoje exatamente para ponderar que essa reforma que a presidente ela precisa, mais do que tudo, ser a chave para desatar os nós desse país que está com uma inflação chegando a 2 dígitos, corroendo o poder aquisitivo da população que está perdendo emprego. Mas nós precisamos ter muita seriedade. Eu fico muito feliz com a parte do senador Cristóvão e com o senador José Medeiros. Senadora Ana Amélia, eu vou, o que é raro em nossos diálogos, ter uma divergência com a senhora e uma concordância forte. A divergência é em relação ao financiamento público de campanha. E eu quero começar contando uma historinha que eu li faz muitos anos. Lembro que estava no Barbeiro. Era uma revista Manchete, senador Randolph, e tinha uma notinha sobre a conversa do, então, Nelson Rockefeller, um dos mais ricos do mundo na época, e que decidiu ser candidato a governador de Nova York. E ele reuniu a família para comunicar o fato. E uma tia não dizia nada, calada. Ele então perguntou: minha tia, o que é que a senhora acha de eu ser candidato? E ela disse: meu filho, isso de ser candidato não é para os empregados da gente? Nós não misturamos com isso de políticos. Nós damos o dinheiro para elegê-los. Tem que acabar com isso, senador. Empresa não tem que financiar campanha. Agora, a senhora falou, mas se não tivesse financiamento, eles vão financiar a eles próprios. Aí eles vão financiar quem eles querem. Eles não financiam a eles próprios, financiam quem eles querem. Não é diferente. Até porque o financiamento por empresas permite que ele financie para ele também. Não é proibido isso. E o fato do dinheiro ficar no partido é pior ainda. Ninguém vai saber quem financiou o candidato. Eu quero que saibam quem me financiou. Aí diz, mas você pode divulgar. Verdade. E o que não quer divulgar? O eleitor vota sem saber. Por isso, eu creio que a presidente fez correto ao vetar esse item. Fez correto. E eu espero que a gente consiga segurar. Quanto ao comprovante, aí eu concordo com a senhora. Seria muito melhor, e o velho Leonel Brizola lutava muito por isso, que a gente pudesse ter o registro. Eu me preocupo com o custo, que me falaram de 1 bilhão e 300 milhões, que me pareceu exageradíssimo, porque se para colocar essa impressora vai custar 1 bilhão e 300, então para o equipamento inteiro deve estar custando uns 5 ou 6. É mais barato que o estádio aqui em Brasília, do estádio de futebol. É mais barato, é metade. Bem mais barato, mas para a democracia é muito mais importante que o estádio, senador. Exatamente, é metade, pouco mais da metade do estádio. Então, nesse ponto, concordo. Agora, o que eu realmente concordo com a senhora é esse assunto de que a presidente tem ou não que ouvir a gente.
Se a Dilma ouvisse a gente, o que a senhora, especialmente, eu, Randolph, presidente, por favor, não, estou funcionando. Se ela tivesse escutado o que a gente falava aqui, ela teria evitado muitos, mas muitos erros. Agora, o que a gente está vendo dessa reforma agora, mais que tudo, é que a presidente adora ouvir deputado e senador. Quando a gente indica ministro, quando a gente indica diretor para a Petrobras, quando a gente indica gente. Agora, pessoas como a senhora, como eu, Randolph, Zé Medeiro, que não indica ninguém, a gente dá ideias, a gente faz alertas, ela não quer ouvir. É uma pena porque eu creio que sem custo nenhum para ela, porque a gente não pediu nada, nem emendas, eu peço que libere. Se ela tivesse escutado, eu creio que ela teria evitado alguns erros. Além disso, não é um direito nosso, é uma obrigação manifestar nossas posições para que o governo escute ou não escute, como a presidente Dilma prefere. Muito obrigada, senador Cristóvão. Eu queria que essa parte do senador Cristóvão seja na íntegra incorporado a esse pronunciamento, porque eu respeito demasiadamente as suas opiniões e fico feliz também com a concordância de Vossa Excelência em relação ao voto impresso. Esse preço, esse cálculo, que eu acho que está exagerado também, mas comparado com outros gastos supérfluos, vou lhe dizer, é muito mais importante para a democracia. Muito obrigada, senador Cristóvão e Carlos. E lembrando também, no caso do voto impresso, o velho caso do Proconsult. Eu não diria o velho Brizola, o grande líder Leonel Brizola. Com a palavra o senador, com muito carinho, o senador Zé Medeiro. Senadora Ana Amélia, Vossa Excelência, como sempre, trazendo temas relevantes para o debate nacional. E esse, especificamente, do voto impresso, ele é um tema que inquieta toda a população brasileira. Porque todos sabemos que é possível pessoas que entendem de sistema, é possível entrar em qualquer sistema. Até o Pentágono já foi invadido. Então, a gente sabe que nossas urnas não são invioláveis. Quando saiu esse dado sobre 1 bilhão e pouco, eu tive a curiosidade de verificar isso mais de perto e tive a oportunidade de conversar com um dos ministros do STF. E perguntei se a cada eleição ia ser 1 bilhão e pouco. Ele falou, não, é inicial para comprar esses produtos. Em que pese ser um número alto, mas é só uma vez. Depois é só manutenção do sistema. Nós não estamos tendo que, a todo ano, comprar esses equipamentos todos. E Vossa Excelência disse muito bem. No meu estado, por exemplo, tem um estádio desse, que custou mais de 1 bilhão. E, com certeza, o sistema eleitoral brasileiro é mais importante do que a Arena Pantanal. Muito obrigado. Eu agradeço muito, senador, e aduziria também que ontem vi as cenas que já tinha visto pessoalmente, que estive lá em Cuiabá, quando o governador Pedro Táxi, nosso querido amigo aqui, se filiou ao PSDB. Fui convidada por ele e pelo presidente do partido, senador Aécio, para estar lá. E eu vi a tragédia, vou lhe dizer sinceramente, que é uma tragédia aquilo que foi feito pela administração anterior em relação ao sistema de transporte, ao trem, ao metrô de superfície que tem em Cuiabá. Aquilo ali é a revelação clara da irresponsabilidade de um gestor público, da falta de respeito com a sociedade mato-grossense. Então, aquilo ali é o descalabro total, é aquilo ali. E em nome da Copa do Mundo, quer dizer, o cidadão pagou uma conta caríssima. Mais de 1 bilhão. Mais de 1 bilhão de reais e está lá e vai se perder aquilo. Eu imagino como o governador eu estou terminando. Lembrando apenas que eu queria fazer aqui uma referência, já que o senador Randolph Rodrigues está aqui conosco. Eu recebi uma demanda, e como sou um estado com fronteira de 2 países, com a Argentina e o Uruguai, e nós temos pelo menos uma cidade uruguaiana, onde tem um grande entreposto, porque 70% das cargas que vêm da Argentina e vão do Brasil para a Argentina passam por ali. Então, a fronteira, a região de fronteira é extremamente importante. Há uma lei
relacionada ao chamado abono de fronteira. O abono de fronteira é exatamente uma referência, uma indenização, o nome é indenização de fronteira, que foi instituída pela Lei 12.855 de 2013. Completou 2 anos, e agora em setembro, mas não se tornou efetiva ainda, pois carece de uma regulamentação. A emenda 21, que foi apresentada na Câmara, do deputado Ezequiel Fonseca, ela trata da regulamentação e dizendo que isso é autoaplicável, ou seja, a indenização de fronteira tem que ser autoaplicável. O senador Randolfo Rodrigues fez uma emenda, um destaque de votação em separado, para essa emenda 21 seja apreciada no plenário, caso aprovada a medida provisória que foi incluída essa matéria, é o PLV 13 de 2015. Então, senador Randolfo, eu já disse aos servidores federais que estão com esse pleito legítimo na questão da indenização de fronteira, que Vossa Excelência os acolheu, recebeu, eles me deram informação, então estamos juntos nessa matéria, porque eu falo porque recebi de várias lideranças da fiscalização, seja do Ministério da Agricultura, da Receita Federal, da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal, que é o nosso querido colega José Medeiros. Então, conte com o nosso apoio nessa questão da indenização da fronteira, é serviço essencial nesse caso, senador Randolfo. Senadora Ana Amélia, eu sou do Oiapoque e a senhora é do Chuí. É verdade. Nós sabemos o quanto as nossas fronteiras, o quanto é necessário o trabalho desses agentes nas nossas fronteiras. Veja, tanto é necessário, nós estamos há 2 anos no Oiapoque, literalmente no Oiapoque, com a ponte sobre o rio Oiapoque pronta, não falta mais nada. O lado francês já cumpriu todas as suas obrigações e não conseguimos inaugurar porque falta pessoal, agentes para a alfândega que queiram ir para o Oiapoque. Então, além disso, nós sabemos o quanto é necessário em nossos estados a boa ocupação das nossas fronteiras. Eu agradeço. Exatamente isso. Estamos de 2 extremos, o Oiapoque e o Chuí. Isso lembrou bem, né, dos extremos polos brasileiros ao norte e ao sul. Ao extremo sul. Então, essa matéria é muito importante, é uma lei já existente, apenas aplicar a lei. Senador José Medeiros, porque a Polícia Federal também está nessa, senador José Medeiros, e a Polícia Rodoviária Federal, que o senhor conhece melhor que todos nós, porque é egresso da Polícia Federal, a Receita Federal, repetindo, também a Polícia Federal e o Ministério da Agricultura com os fiscais federais agropecuários. Então, eu renovo a necessidade disso nesta sexta-feira, desejando que Deus ilumine a Presidente da República para que acerte, porque o Brasil precisa voltar aos eixos. Eu não sou de quanto pior, melhor. Pelo contrário, eu acho que o Brasil é maior do que a crise, mas precisamos todos trabalhar muito para superá-la. Muito obrigada, presidente Vanessa Graziotin.